Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um consultor direto ao ponto. O meu nome é Jaime Santos e eu sou consultor para empreendimentos gastronômicos. O tema que eu vou abordar hoje é um tema muito importante, que seria o atendimento, no caso específico aqui hoje, o recrutamento e a seleção. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa etapa, que é muito importante, devido à rotatividade que nós temos em todos os empreendimentos hoje de mão de obra, e escolher o candidato certo para a vaga certa, tá ok? Não deixa de nos seguir aqui nos nossos canais, no YouTube, no Instagram e no Facebook. O primeiro passo para uma boa seleção seria ter a descrição da vaga. Essa descrição da vaga se faz necessária porque para cada função exercida dentro do nosso estabelecimento existe a sua responsabilidade, as suas atividades inerentes ao cargo. Então seria interessante já no primeiro momento que nós pudéssemos desenvolver esse manual e dentro de cada vaga e cada responsabilidade nós podemos colocar ali quais são as atribuições desse candidato. E aí na hora de você executar essa entrevista você já tem isso tudo muito elaborado para que você possa fazer uma pré-seleção bem interessante. Nessa descrição do cargo a gente deve colocar tudo o que é necessário e assim a gente não deve economizar nesse processo para que a gente possa passar a maior quantidade de informações para o candidato em relação às tarefas que ele vai cumprir dentro do estabelecimento. Então você vai descrever os salários, as horas de trabalho, os dias de folga, as obrigações dele dentro da empresa, as tarefas que ele tem que executar. Então aí você vai ter um checklist da execução de cada tarefa, então ele tem que cumprir esse checklist, os horários determinados para as refeições, os horários de intervalo para um café, enfim, para um atendimento aí de celular que você possa definir, que é um detalhe bem polêmico hoje dentro dos horários de trabalho, para que você possa definir horários, para que essa pessoa possa ter um intervalo ali entre 10 minutos, para poder tomar um café e atender esse celular e responder as mensagens. A execução completa do manual, como a gente já falou aqui, em relação à abertura e fechamento da casa. E aí depois nós vamos elaborar falar um pouquinho sobre o manual de atendimento. Isso também é importante para que ele saiba, dentro das funções que ele vai executar dentro do empreendimento, as suas obrigações, as suas responsabilidades dentro desse processo. Importante colocar também dentro desse processo a estratégia que você tem na tua empresa de normas e princípios, para que a pessoa, o candidato que vai buscar essa vaga, saiba o perfil da tua empresa, como você gosta que o trabalho seja executado, da forma que você gosta, qual é o perfil do teu cliente, como o seu cliente se sente satisfeito no atendimento da tua empresa. Então explicar para esse candidato, dentro da tarefa que ele vai executar, o papel que ele vai exercer dentro da empresa, essas normas, como você gosta que essa atividade seja exercida dentro da tua empresa. Então é importante também dentro desse detalhamento, eu gosto que a uniformização, enfim, eu gosto de o colaborador tem que estar sempre bem uniformizado, a forma como você quer que ele se dirija ao cliente, a forma da higiene pessoal, como ele vai fazer essa apresentação, principalmente no pessoal que está fazendo um atendimento direto ao público, Então isso é muito importante, essas normas, toda a necessidade que você tem de cobrança em relação à tarefa que ele vai executar, tem que estar muito bem descrito nesse primeiro momento. Que é como se a gente fosse fechar o contrato, a pessoa vai ser contratada por um período e ela tem que saber tudo que ela vai executar e quais são as obrigações e os deveres, que ela vai ter em relação ao cargo que ela vai executar. Então tudo detalhado, no mínimo detalhe, passa para o colaborador e aí dentro daquela seleção que você está fazendo, essas entrevistas que você vai estar fazendo, você vai selecionar dentro do perfil que você quer, aquelas pessoas que tenham a maior habilidade para a função, o interesse que elas estão demonstrando na entrevista para ocupar esse cargo, o nível de comprometimento que essa pessoa vai ter em relação à execução. Então ali dentro da entrevista que você vai fazer, você faz um pequeno questionário para que a pessoa responda essas perguntas inerentes àquilo que você está perguntando em relação às atividades do cargo e da tua empresa. E aí você vai questionando em relação a esses processos. Ali praticamente você já vai conseguir fazer uma pré-seleção, vai eliminando aquelas pessoas que têm interesse em executar a tarefa, mas não tem qualificação e você procura uma pessoa mais qualificada, ou então mesmo aquela pessoa que não tem nenhuma qualificação e tem muito interesse, talvez seja interessante apostar nessa pessoa e desenvolver o treinamento dentro da empresa. Eu sempre prefiro trabalhar nesse processo, a pessoa já inicia dentro da empresa, já faz a integração, já faz todo o treinamento e já trabalha da forma como você mais ou menos imagina dentro daquele processo que a sua empresa tem de atendimento.
Bom, a partir do processo de contratação e recrutamento, você vai ter um período de experiência ali, né, com esse novo colaborador, ele exercendo a função, quer seja no atendimento de salão, no seu bar, na sua recepção, dentro da cozinha, enfim. Você já definiu toda a estratégia de responsabilidades que a função exige e essa pessoa concordou e você concordou em dar essa oportunidade de trabalho a ela. Acho que o primeiro momento que você deve se preocupar seria com a integração desse colaborador. Eu entendo que não dá para a gente hoje, nos dias de hoje, fazer com que a pessoa comece a exercer uma tarefa dentro do empreendimento e não tenha nenhum acompanhamento nesses primeiros dias para que ela possa entender como é que funciona, ser orientada da melhor forma possível e de repente até fazer alguns apontamentos no sentido de melhoria. Então é importante você ter esse sistema de integração que pode ser com você mesmo dentro da empresa, se a tua empresa é pequena, você pode designar um funcionário, um gerente, para que acompanhe essa pessoa nos primeiros dias de atendimento, você pode designar aquele funcionário que é mais antigo da casa e que tem uma maior experiência naquela função que você quer que essa pessoa exerça, e aí você precisa fazer esse acompanhamento inicial para que você vá moldando aquilo que ele traz de conhecimento, aquela experiência que ele já tem do mercado, para as necessidades que a sua empresa exige. Tá? Então essa integração é muito importante, que pode ser um período curto, de 2, 3 dias, ou pode ser um período mais longo, de até 15 dias aí, passando por etapas dia a dia dentro daquele processo, se a tarefa que a pessoa for executar é uma tarefa mais complexa. Então você que define isso, você tem que fazer esse acompanhamento, você tem que fazer esse monitoramento e aí dia a dia você vai fazendo esse ajuste para que você possa ter o melhor atendimento e você não ter aquela mudança, né, que o cliente pode sentir, aquela alteração de atendimento, de nível de atendimento, onde o teu cliente pode fazer uma avaliação ruim para o seu estabelecimento, né, dar uma nota ruim, ou mesmo fazer uma reclamação em relação ao atendimento que ele está acostumado e você não consegue manter esse padrão. Bom, passando pelas etapas de recrutamento, ali, seleção, contratação, a integração que a gente já falou, que seria a pessoa poder passar aqueles primeiros momentos dentro da empresa, é muito importante essa integração porque o colaborador que chega e inicia dentro de uma empresa, ele tem que ser bem acolhido, né, para que ele se sinta capaz e responsável de executar aquela tarefa. O ambiente de trabalho é muito importante também para que ele execute isso, então toda essa responsabilidade, toda essa tarefa é uma incumbência, uma necessidade de um setor de RH, ou se a tua empresa é pequena, você mesmo vai ter que executar isso ou o teu gerente. A partir daí, dentro dessa integração também, a gente vai apresentar para esse novo colaborador um manual de atendimento, que nós já temos elaborado esse manual, e ele vai descrever quais são as funções daquela tarefa necessária. Então, dentro do teu estabelecimento, um manual para atendimento de serviço e salão, outro manual para os serviços de bar, atendimento, elaboração de drinks, você vai ter ali a tua carta de drinks e você vai ter as fichas técnicas. No atendimento de salão, você vai exigir que esse colaborador novo faça as tarefas, cumpra os checklists, né, cumpra os horários, enfim, todo aquele processo que você determinou lá no início, né, a uniformização, a higiene pessoal em relação ao atendimento, enfim, que ele cumpra toda aquela exigência e aquelas tarefas que você fez no início, porque a tua parte em relação às obrigações da empresa, você já está cumprindo, né, você já fez aí a contratação dessa pessoa da forma formal, né, e aí você está cumprindo toda a legislação em relação a isso, e é importante você exigir também para que ele cumpra isso. Uma coisa importante também é deixar claro desde o início se essa pessoa, em relação aos ganhos financeiros, ela vai ter algum benefício, quais são os benefícios que ela vai ter, se ela vai ter algum comissionamento em relação a vendas, então tudo isso é importante. Logicamente, atendimento de serviço de salão, que é o pessoal de vendas, a gente costuma fazer muito isso, esse comissionamento, o pessoal de cozinha, trabalhar sobre comissionamento em relação aos 10%, se ele vai participar, de que forma que ele vai participar, então é muito importante. O importante é que todos estejam integrados, todos façam parte do mesmo processo. E eu também entendo que essa divisão, se você tiver alguma dificuldade ou não cobre os 10%, ou que você cobre, que você possa dividir de forma proporcional para toda a equipe. Isso ajuda muito no ambiente de trabalho e na integração desse primeiro momento, né, para que essas pessoas que estão chegando na tua empresa desempenhem e desenvolvam o papel que você deseja, né, e aí eles tenham uma integração tranquila em relação àquelas pessoas que já estão na empresa há um bom tempo. Também, a partir desse momento onde você já executou o recrutamento, a integração e o manual de atendimento, então você já está fazendo com que esse colaborador já está no teu dia a dia, né, já está integrado nesse processo, mas é muito importante você que vai iniciar um trabalho em relação a essa estrutura de RH da tua empresa, que você tenha muito claro a sua regra, né, a regra que você tem de trabalho na tua empresa, os horários de trabalho muito bem definidos e controlados, todo o processo que você quer em relação a essa gestão de RH dentro do teu trabalho. Então você pode desenvolver um trabalho
trabalho de plano de carreira dentro da sua empresa. Ah, mas a minha empresa é pequena, eu não tenho como desenvolver um plano de carreira. Mas é importante que aquele colaborador que está ali, que chega numa função, numa tarefa de auxílio, ele possa ter entendimento que se ele for bem na empresa e ele desenvolver o trabalho dele, ele pode chegar a uma função, né, mais rentável, que tem uma maior responsabilidade, então ele pode enxergar, mesmo que a sua empresa seja pequena, aquele auxiliar de cozinha, fazer o entendimento que ele pode chegar a um sous-chefe, a um chefe de cozinha, desde que você também proporcione a esse colaborador a oportunidade dele crescer dentro da carreira, né? Como a gente já falou em outras lives, oferecendo cursos, dando treinamento constante, fazendo com que esse colaborador ele se desenvolva dentro da sua empresa, né? E dentro do mercado de trabalho. Apostando nisso, eu acredito que você vai ter uma equipe sempre motivada, uma equipe sempre bem treinada. Essa equipe tem que estar ao dia a dia sendo motivada no sentido de não deixar a qualidade do serviço, a qualidade da produção dos pratos cair no teu restaurante, sempre buscando a excelência e a melhoria contínua. Um pouquinho de cada coisa, né, que nós podemos comentar hoje aqui no nosso bate-papo. É muito importante, né? Não é pouca coisa, são muitos detalhes que você tem que pensar, mas a partir do momento que você já tem ali o teu manual de recrutamento, o seu manual de integração, o seu manual de atendimento, aí já fica tudo muito mais fácil. Essa descrição é feita, a gente pode fazer em conjunto, no nosso curso nós já damos uma pré-moldada nesse processo, então você já tem alguma coisa que você vai poder ajustar. Então, trabalhando com esses 3 processos iniciais, acredito que você já possa fazer uma seleção, um recrutamento dessa tua equipe, e você vai ficar satisfeito em relação àqueles processos que a gente entende, né, que são necessários. E aí você já tem um processo e uma coisa contínua, né, montada para que a tua empresa possa, nessa flutuação, nessa rotatividade de mão de obra, estar sempre preparado, né, sempre treinando, sempre qualificando e motivando esse colaborador. Eu agradeço, muito obrigado mais uma vez. Não deixe de nos seguir nos nossos canais e a gente vai estar sempre recebendo aqui informações de vocês, perguntas e questionamentos para que a gente possa criar novos módulos aqui, novos bate-papos aqui no nosso canal. Tá bom? Muito obrigado, até uma próxima.